O SBT te enganou a vida toda e você merece saber a verdade. Lembra daquela vez em que a vila estava imunda, com Dona Clotilde e Dona Florinda implorando ao Sr. Barriga para bancar a pintura? Foi uma confusão só, com torneira e tudo mais, certo? Mas espere que tem mais. O Sr. Barriga fez um acordo para que o Sr. Madruga começasse a pintar o primeiro pátio da vila. E num piscar de olhos, adivinha, estava rolando a parte 2, com o Sr. Madruga já engessando o segundo pátio. Mas como assim? Claro que isso não faz sentido. Até 2014, o SBT estava exibindo o episódio Abre a Torneira, de 1977, colado ao As Paredes de Gesso, de 1978, como se fosse uma saga de 2 partes. E por quê? Porque nos anos 80, a emissora não tinha completado as 2 histórias. Que mancada, hein, SBT? Acredite ou não, somente em 2014, a emissora finalmente decidiu dublar as partes que faltavam nas 2 continuações. E foi aí que o público brasileiro finalmente pôde assistir essas histórias como elas realmente eram. Uma verdadeira reviravolta, não acha? Chaves sempre fez sucesso na América Latina, mas você sabia que também conquistou o público italiano? O seriado estreou na década de 80 como Cecco della Botte e depois como uma autêntica peste, fazendo referência à personalidade travessa do protagonista. Agora, vamos dar uma espiadinha do que os nossos queridos vizinhos têm a dizer em italiano. Facciamo che eravamo un falegnami. Basta, chiudete quella bocca, mi va il sangue alla testa. Mami, non vuoi cercare di far riprendere i sensi al professor Cacciaballe? Senti tesoro, io sono venuta per... Oh, professor Cacciaballe! Na Itália, Chaves, o Cecco, foi dublado por Mino Caprio, enquanto Chiquinha, ou Chiquirita, teve a voz de Mônica Iardi, 2 renomados nomes da dublagem italiana. E aí, já pensou em ouvir o seu Madruga soltando o verbo em italiano? Scusa, hai perso qualche cosa o che? Oggi no. Allora che diavolo c'è? In che senso? Basta, pietà! Smettila! Non dimenticate che la settimana scorsa mi sono spiaccicato il dito solamente per colpa tua! Quem aí lembra do filme do Pelé mencionado em Chaves? Mas você sabia que foi uma adaptação da nossa dublagem? No original era El Chanfle, com todo o elenco de Chaves e Chapolin. Foi uma jogada de marketing. Em El Chanfle, Chespirito era um roupeiro destemido, desafiando até o técnico Regis, o incrível Ramon Valdez. Sua esposa Terê, interpretada por Florinda Mesa, sonhava em ter um filho, e com a ajuda do Dr. Nájera, interpretado por Edgar Vivar, eles tentam realizar esse sonho antes do final do campeonato. Quem aí já viu essa pérola do cinema? Sabia que o rei do futebol, Pelé, e o rei do humor, Chespirito, quase se juntaram para fazer um filme épico? Mas adivinha só, Roberto Gomes Bolanhos recusou a ideia de levar a turma do Chaves para as telonas. Apesar de nunca terem se encontrado pessoalmente, em 2011, Chespirito ganhou uma camiseta autografada pelo rei do futebol. E agora, a pergunta que não quer calar. Você adoraria ver Chaves e sua turma em uma aventura no cinema? Qual a sua idade quando descobriu que o Sr. Barriga e o Nhonho eram interpretados pelo mesmo ator? Florinda Mesa, que era Dona Florinda, surpreendeu a dar vida a Doce Pops. Carlos Lagran, o adorado Kiko, fez uma única aparição como pai do bochechudo, Frederico. Maria Antonieta de las Neves magistralmente interpretou Dona Neves, a bisavó da Chiquinha. Horácio Gomes, o Godines, demonstrou sua versatilidade ao interpretar um garçom azarado e um folgado que vendia panquecas em um bar que futuramente seria o restaurante de Dona Florinda. Abraham Stavans desempenhou diferentes papéis, desde um cliente com uma mosca no café até o dono do parque de diversões. Ricardo de Pascoal mostrou seu talento interpretando 3 personagens distintos em Chaves: seu Furtado, o garçom carequinha e seu Calvilho, que queria comprar a vida. E é claro, Chaves e Chapolin eram interpretados pelo inconfundível Chespirito. Quando você era criança, já havia notado o incrível talento e versatilidade desses atores? Compartilhe suas lembranças aqui nos comentários.